Depois que falamos ali, né, da método de coleta, ou seja, regra fundamental, associação livre, atenção uniformemente flutuante, vem um outro ponto que é de extrema importância: explicar para o paciente o que é análise, do que se trata a psicanálise. O porquê disso? Muitos pacientes que vêm no consultório, você vai perguntar assim: você já fez terapia? E ele vai falar: já fiz. Fiz com psicanalista, fiz com psicólogo. E aí você vai perguntar: você lembra qual era a linha? Por exemplo, se for um psicólogo, ele vai falar: não, mas de repente foi trabalhado um TCC que são relacionados ao cognitivo comportamental, ou até mesmo foi de ordem psicanalítica, mas isso não foi passado para o paciente. Isso é um ponto em que, para a nossa ocupação, é ruim, porque ele vai falar: eu vou lá para bater papo, e ele não entende que de fato tem uma série de conhecimentos, estruturas, livros evolutivas que são importantes para que ele desenvolva o autoconhecimento. Então, o que eu faço com todos os meus pacientes? Eu explico o que é psicanálise, da maneira em que está aparecendo aí na tela de vocês. Psicanálise é um procedimento para investigação de processos mentais, praticamente inacessíveis de outra forma, especialmente vivências internas e profundas, como pensamentos, sentimentos, emoções, fantasias e sonhos. A terapia psicanalítica, ela estimula a pessoa a se conhecer melhor, aceitando as suas limitações, ajustando suas questões mal resolvidas e que geram sofrimento e angústia, aprimorando assim com a terapia os seus pontos fortes, permitindo então a sua transformação. Fazendo terapia, conseguimos ter força, ou seja, energia, para nos encontrar num processo de enfrentamento pessoal, para que aos poucos, o paciente aprenda a aceitar o verdadeiro eu que existe dentro dele, lidando melhor com as suas imperfeições, mas compreendendo também, dentro do processo analítico, a plenitude das possibilidades que existem para ele. Através do processo terapêutico, passamos a perceber coisas que não conseguimos sozinhos. É na terapia que sentimos o quanto somos iguais uns aos outros, que não há ninguém melhor e nem pior, e que cada um, na verdade, tem o seu tempo, e que sem nos aceitarmos nunca poderemos encontrar a nossa verdadeira felicidade. Eu explico dessa maneira para os pacientes, você pode explicar com as suas palavras. O fato é, ele precisa entender o que é psicanálise, um processo investigativo do que aconteceu no passado e que impacta na vida dele nos dias de hoje. E aí ele vai entender o porquê que troca sempre de empresa a cada 2, 3 anos, talvez o porquê que ele entra em relacionamentos, ele casa e separa 3 ou 4 vezes na vida, porquê que determinadas situações ele não consegue enfrentar, porque na verdade a semente desse comportamento foi plantada lá atrás, explicando assim de uma maneira bem simples para o paciente o que é psicanálise. Desta maneira, ele vai te tirar da média do mercado. Ou seja, olha, eu estou passando por uma analista em que ela me explica o que é psicanálise. Eu agora sei o que eu estou fazendo. A mente dele colabora melhor. Em contrapartida, ele acaba te colocando em um outro patamar. Nenhum outro me explicou como esse meu analista, como essa minha analista explica sobre como funciona a mente e o que é a psicanálise. Um outro ponto que é importante, e aí entre a primeira e a segunda sessão que precisa ser levado em consideração, é verificar qual tipo de terapia é mais adequada para o paciente. E aí nós estamos falando de 2 modelos. A psicoterapia de orientação analítica ou terapia breve, que visa o quê? É o atendimento de pacientes que apresentam disfunções emocionais de caráter e personalidade mais atuais, que não exigirão um processo analítico e perlaborativo mais profundo. Um exemplo, uma depressão por uma perda de emprego. É um assunto que você vai resolver atual e provavelmente em 4, 5 meses o paciente já vai conseguir se sentir melhor. Quer conhecer mais sobre a área da psicanálise? Acesse institutogold.com.br e veja os cursos presenciais e EAD oferecidos pelo Instituto Gold. Te vejo lá dentro. Para que serve isso? Para o paciente saber e nós, analistas, os psicanalistas, também conhecermos
O outro processo é a própria análise em si, onde ela é mais profunda, né? Na análise, na verdade, é o trabalho em consultório no qual o psicanalista encontrará como origem dos sintomas, conflitos arcaicos e infantis ligados ao desenvolvimento emocional inadequado, por exemplo, das fases pré-genitais, do Édipo, da formação do ideal de ego e ego ideal, caráter e personalidade, do narcisismo e por aí vai. Que tipo de comportamento? Neuroses obsessivas, compulsivas, paranoia, bipolaridade. Ou seja, este tipo de trabalho vai levar mais tempo. E é interessante o paciente saber disso. Quanto tempo? O tempo do paciente. É interessante para que nós venhamos a saber junto com o paciente. É um processo específico, por exemplo, uma perda de emprego, que ele vai passar por um processo de luta, é um processo de 4 a 6 meses, ou uma análise mais profunda, onde será levado em consideração outros conhecimentos, como a gente já mencionou aqui. E nesse outro é muito maior a terapia. A partir da segunda sessão, é interessante você explicar como a mente humana funciona, né? Eu uso o aparelho psíquico, na maioria das vezes, freudiano. Então eu explico para o paciente que tudo que nós somos hoje, nós captamos pelo meio externo, ou seja, o VATOP, visão, audição, tato, olfato e paladar, aonde nós temos ali uma silhueta de um homem adulto e tem a silhueta de uma criança. O que nós somos hoje, nós vamos captando desde a nossa infância. Como Freud dizia, que a nossa mente é igual a um iceberg. 10% fica na superfície e os outros 90% fica debaixo d'água, onde esses 90% que fica debaixo d'água são as emoções que nós captamos durante a nossa vivência e essas emoções é que nos vão demandar o comportamento que nós temos através de nossas capacidades, crenças, identidades e valores. Neste ponto, ainda na segunda sessão, é interessante você explicar o aparelho psíquico, como está na tela de vocês. Como que eu explico o aparelho psíquico para o paciente? Eu coloco que Freud desenvolveu a primeira e a segunda tópica. Primeira tópica, consciente, pré-consciente e inconsciente. Segunda tópica, id, ego e superego. A relação que tem na segunda tópica, existe uma formação de compromisso, pois existe um dinamismo na segunda tópica, ou seja, entre o id, ego e superego. Explico para o paciente que desde quando ele era pequeno, todo o conteúdo emocional foi guardado no inconsciente dele. E aí eu cito alguns exemplos. Você lembra do nome de uma professora sua do primário? Com certeza ele vai lembrar, mas ele vai lembrar dos conteúdos dessa professora que teve emoção. Eu pergunto para o paciente se ele lembra da experiência do feijãozinho, aonde ele pega um feijão, um algodão, um potinho de Danone ou Yakult ou um copo, coloca ali e no outro dia ele vê um pezinho de feijão nascendo, né? Ou seja, todo o conteúdo emocional que ele teve na infância, as brigas, os castigos que os pais colocaram, tudo isso vai para o inconsciente. E esse inconsciente é que determina a maneira que ele vai estar vivendo. Eu explico sobre a primeira censura e a segunda censura. A primeira censura que causa as distonias emocionais que todos nós temos, ou seja, tremor, taquicardia, suor, insônia, significa que é um material que está no inconsciente e está querendo vir para o campo consciente. Se por acaso o indivíduo, o paciente, ceder a esse desejo, que vai ser proibitivo pelo superego, porque vai ter um conteúdo emocional, entra então a segunda censura e o indivíduo passa a ter culpa. Explico sobre também investimento e contra-investimento. Investimento que vem do inconsciente e o ego que faz o movimento de contra-investimento. Um dia eu consigo contra-investir, 2 dias, mas com 2 meses já começo a ter sintomas. E passou esse período, eu já não consigo mais contra-investir, mandar o material para o inconsciente. O indivíduo começa a ter, então, perda de energia, que é uma das causas da depressão. Explicando bem no detalhe como que funciona esse aparelho psíquico. Eu levo uma sessão para explicar isso para o paciente. O porquê que isso é importante. Quando ele escuta, vai fazer sentido. Se fez sentido para ele, ele como retorno vai colaborar melhor
com a sessão. E existe um outro ponto. Ele vai comentar o seguinte: eu estou fazendo análise e pela primeira vez uma pessoa me explicou como funciona a mente humana. Ele me explicou um tal de aparelho psíquico que fez todo sentido com o estilo de vida que eu tenho hoje. E ele vai ter anseio em te levar material. Por isso que é importante e é o que vai separar do que ele falava antes. Eu vou lá para bater papo. Não, eu vou lá para trabalhar a minha mente, ou seja, eu vou fazer uma análise, né? Ou seja, o que se falava antes, que estava indo bater papo, ele vai te colocar em um outro cenário. Não, ali eu vou porque eu tenho material, né, que eu aprendi, que é recalcado do meu passado, e que esse meu passado, né, ele influencia muito na minha vida de hoje, né? Ou seja, o paciente vai entender como a mente dele funciona, e isso a gente fala em uma sessão. Quer conhecer mais sobre a área da psicanálise? Acesse institutogold.com.br e veja os cursos presenciais e EAD oferecidos pelo Instituto Gold. Te vejo lá dentro!